O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei, os notáveis do povo, procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, novamente sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade. A vocês aqui presentes, celebrando o 7º dia de seus entes queridos, como também o 30º dia, que o bom Deus e sua Mãe Maria Santíssima possa confortar os seus corações na firme esperança da ressurreição, aquilo que professamos, aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. E a palavra que deve permanecer em nossos corações, quando passamos por esta ausência física, é uma frase de Santo Agostinho: saudade sim, tristeza não. A saudade sim, porque vocês vão perceber o quão essas pessoas foram especiais para vocês. A tristeza não, porque a tristeza gera depressão, ela gera frustração e ela nos joga em um grande abismo que, se nós nos entregarmos a ele, será difícil de sair. Então sintamos saudade. Saudade mostrará o quão essa pessoa foi especial para você. E assim teremos consciência de que, pela misericórdia e pela bondade de Deus, agora ganhamos intercessores no céu, que rezam por nós. Assim como hoje celebramos a memória dos mártires Santo André e seus companheiros. Mais de 117 mártires do Vietnã, que no século XVI foram perseguidos, ou seja, não tão distante de nós. Quando nós falamos do início e da abertura para a religião cristã, através de Constantino, no ano de 313, nós achamos que a perseguição aos cristãos parou. E aqui nós percebemos, no século XVI, no Vietnã, pessoas, catequistas, seminaristas, este padre que foi martirizado, foi assassinado por não negar a fé no Cristo. E todas as vezes em que celebramos a memória de um mártir, ou seja, martiria do grego, que significa testemunha, a pergunta fica e deve ecoar em nosso coração: se precisarmos entregar a vida por Cristo, será que teríamos coragem ou será que seríamos covardes? Santo André e seus outros companheiros, que não foram poucos, entregaram sua vida, anunciaram o Evangelho de Cristo, tiveram a autorização
para crismar, ou seja, confirmar pessoas na fé. Em Tonquino, Anã e Conchinchina. Aí quando a gente fala essa palavra, a gente fala, às vezes lá em Conchinchina. Conchinchina existe. O Evangelho foi anunciado também lá. Todas as pessoas devem conhecer o Evangelho. E assim nós também, através do testemunho da nossa vida, devemos anunciar o Cristo. Entre 1625 e 1886, mais de 130 mil pessoas foram mortas por serem cristãs. Não estou esquivando na história da igreja os homens que, em nome de Cristo, falsamente mataram as pessoas também. Não estou dizendo que a igreja, os homens da igreja, porque a igreja é santa, nós às vezes que tentamos corrompê-la. Não estou esquivando da história para burlar e só olhar aquilo que nós perdemos. Mas também a igreja, em determinadas fases da história, se tornou uma grande perseguidora. Mas aqui falamos de pessoas de fé, de pessoas que escolheram viver radicalmente o batismo e que entregaram-se por Jesus Cristo, até a última gota. Martírio é isso. Às vezes não precisa morrer de imediato. Uma vez, um padre que também chama André, no seminário, disse isso. Às vezes o martírio é gota a gota. De pouco a pouco, nós vamos entregando a nossa vida, assim como o nosso processo de conversão e de entrega à pessoa do Cristo. Também, a liturgia da palavra de hoje traz um tema de suma importância para nós. Tanto a primeira leitura do livro de Macabeus, quanto o Evangelho de hoje, assim proclamado, tirado do capítulo 19 de São Lucas, onde Jesus já está em Jerusalém. O tema central dessas duas leituras gira e nos leva para o tema do templo. Ao decorrer da história do povo de Deus, nós percebemos que a tática que era utilizada para acabar com o povo era destruindo o templo, era destruindo a fé e era dominando e extirpando a cultura. Fazendo isso com qualquer nação, você a destrói. E aqui se fala do altar do sacrifício, que muitos pagãos construíam para cultuar falsos deuses. E assim nós percebemos, dentro do livro dos Macabeus, a teologia mostrando a vitória do Deus verdadeiro, ou seja, do Deus de Israel, sobre os deuses pagãos. A destruição de falsos altares e a elevação de um novo altar. No Evangelho, nós já olhamos para Jesus, já em Jerusalém, se deparando com o templo, se tornando um comércio, um lugar de ladrões. Infelizmente, hoje nós não vamos sair aí botando fogo nas igrejas e destruindo, porque senão vai preso. Mas hoje nós vemos e conseguimos perceber que muitas pessoas estão vivendo da fé dos outros, abusando da fé dos outros, fazendo lavagem cerebral,
em nome de Deus. Só que Deus é bom, é misericordioso, mas diante dele não existe mentira. E tudo aquilo que nós aqui fizermos, diante dele, será posto em xeque. Hoje podem fazer isso ou aquilo por aí, mas a casa de Deus, o templo de Deus, não deve ser blasfemado. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos num santuário que também é uma basílica, ou seja, estes símbolos que aqui estão à minha direita e à minha esquerda mostram que estamos em comunhão plena com o Santo Padre. Nós estamos na menor basílica do mundo, o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, que assim foi reconhecido no ano de 2018. Aqui é o templo e a casa de Deus, e aqui é lugar de oração. Vocês que aqui estão, ou vocês que nos acompanham através da TV Horizonte, da Rádio América e das mídias do santuário, sabem muito bem que o espaço diz por si só. O silêncio diz por si só. O clima às vezes está frio, às vezes está quente, às vezes o céu está aberto, como Dom Valmor gosta de dizer, com céu de brigadeiro. Um céu que todo aviador gosta de ver e de voar. Tudo isso conspira para que esta casa seja uma casa de oração. E aqui estamos como guardiães deste espaço, para fazer com que esta casa de clemência e bondade não abra espaço para a ganância do ser humano e para a profanação da casa de Deus. Deste lugar que vos prego, não é lugar de ficar ensinando ideologias. Aqui é a mesa da palavra. Aqui nós ensinamos o Deus Palavra, encarnado no meio de nós. Naquele altar, não é um altar a um Deus pagão, mas é o altar do sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, no alto da cruz, para nos salvar. Por isso que quando o padre chega para presidir a Eucaristia, ele beija o altar. Ele beija o esposo da igreja, que é Cristo. O altar é o Cristo. O altar é o lugar do sacrifício. Que nós, irmãos e irmãs, ao nos encontrarmos com o Cristo nos diversos lugares por onde passarmos, nós possamos fazer reverência a Ele, que muitas vezes está sozinho nos sacrários, porque entregamos a nossa vida a costumes pagãos e a costumes mundanos e deixamos Deus para segundo plano. E quando nós também passarmos na frente de todos os altares, nós nos recordemos que ali também é o altar do sacrifício. Não mais o sacrifício que era prestado no Antigo Testamento, como nós lemos vários sacrifícios que eram feitos. Agora, neste altar, nós temos o sacrifício do sangue da nova e eterna aliança do próprio Deus, que disse: não precisa mais de sacrifícios, eu me dou para a salvação de todos.